Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo Jesus. Que a Ezequias de Cristo abunde em seus corações profundamente. Estamos aqui com mais uma sequência de trabalho devocional que estamos fazendo todos os dias, de 365 dias andando com Deus. Estamos no dia 4 de novembro, uma bela terça-feira. Estamos começando aí uma terça-feira abençoada. Ontem tivemos um culto abençoado ali em Chaperó, na casa do casal, abençoado por Deus. E agora vamos dar sequência ao nosso trabalho aqui também pela manhã hoje, terça-feira. E que você tenha uma terça-feira belíssima com Jesus, ok? Vamos para o nosso tema hoje? Abatido, mas não derrotado. O texto da nossa história de hoje está em Primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 até o versículo 17. Vamos ler nossa história? Postos policiais se espalham pelas rodovias de Uganda, tornando inevitáveis as inspeções aleatórias. Normalmente, o trabalho dos policiais é garantir que os motoristas estejam com seguros e habilitações válidos. Entretanto, em alguns casos, eles fazem falsas acusações para receber propina em troca da liberação. Bom, não muda muita coisa aqui no Brasil não, né? Se não na Uganda assim, no Brasil também tem a sua semelhança a isso, né? Infelizmente. Com a maioria dos ocidentais que vivem em Uganda, fui parada pela polícia diversas vezes. Numa delas, fui acusada de espionar para outro país, porque um passageiro do meu carro tirou foto enquanto seguíamos pelo Rio Nilo. Em outra, um homem inventou uma história e convenceu o policial de que eu causara um acidente de moto que o levou a amputar a perna. Precisei contratar um advogado que provou que eu não estava envolvida no tal acidente. Mais tarde, descobrimos que o homem tinha as duas pernas. Também aqui no Brasil existe muito esses casos, né? Acho assustador e perturbador ser vítima de abuso de poder. Entretanto, o que eu tenho passado significa pouco perto que o apóstolo Paulo enfrentou enquanto viajava em terras estrangeiras. A verdade é que a gente sempre vai passar por isso, né? O poder está sempre acima de qualquer coisa e acaba a gente sendo vítimas desses pessoal que gosta de abusar do poder, inclusive no dia a dia e também dentro da nossa cadeira de evangélicos, né, de crentes. O apóstolo escreve em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 5, capítulo 11, verso 24 e 26, que durante suas viagens missionárias foi açoitado, naufragou, foi apedrejado, se perdeu no mar, foi aprisionado, ameaçado por ladrões, por rios revoltos, cidadãos raivosos, militares e, pior de tudo, por homens que diziam cristãos, mas não eram. Infelizmente nós vamos deparar com isso, pessoas que a qual nós pensamos que são pessoas que vão defender a fé e vão viver pela fé, são justamente alguns desses, que também irá nos trazer problemas sérios de perseguição e até de abuso de poder. Para terminar, no meio de tudo isso, a alegria de Paulo no Senhor aumentou quando aprendeu o segredo de viver em cada situação. Quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco,
Aí você pode ler isso em Filipenses capítulo 4, verso 12. Se, como eu, você acha difícil reagir com honra quando é maltratado, peça ajuda a Deus. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana. 1 Pedro 2,13. Fazendo isso, seu testemunho de Jesus será amplo e ele será glorificado. Aí, mais um conselho bíblico para nós hoje, para a gente entender que a gente precisa saber que toda autoridade ela foi dada por Deus, permitida por Deus. E toda autoridade tem um porquê, um propósito de Deus para nos ensinar alguma coisa. Aquilo que você acha que está sendo uma perseguição, está sendo um confronto, saiba que isso é para o bem da sua vida espiritual, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Eu me lembro uma vez, eu quero cantar aqui esse rápido, né? Inventaram lá eu morava lá em Minas Gerais, em Teoflotone, né? Acho que um dos irmãos já conhece já. E lá, quando estavam lá fazendo uma reunião aí, falando uma cara de coisa, e inventaram, ou mentiram, dizendo que eu que falei mal de toda a cadeira ministerial da igreja. Aí o pastor presidente da igreja, não querendo saber e me ouvir primeiramente, já me interpelou, já me falando um caminhão de coisas, inclusive me ameaçando até me excluir da igreja. Eu fiquei quieto, tranquilamente, né? E depois que terminou, eu informei a ele o que aconteceu verdadeiramente. E ele entendeu. E ainda ganhou um almoço de graça. Um almoço de aquele dia. Vou almoçar na minha casa. Eu almocei na casa do pastor. Então vocês estão observando que tem coisas que a gente não tem que discutir. É o Senhor que gloria, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos guia, né? E Ele que nos exalta. Tem lá, a Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado, porque se exalta vai ser humilhado. Então a gente precisa, né, viver de acordo com aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. E todo o propósito que Deus, que ao nós nos encaixarmos dentro desse propósito de Deus, nós vamos crescer espiritualmente de uma forma maravilhosa. Então por isso que hoje nós temos isso, né? Abatido. Estão te abatendo, mas não estão destruindo você. Não vai destruir nunca você, porque você tem a força do Senhor, você tem a alegria do Senhor. Então Deus está sempre te protegendo, sempre te guardando, ok? Deus nos abençoe, tá bom? E tenho certeza que essa palavra foi de incentivo para você continuar e nunca desistir. Eu sei que às vezes vem os embates, vem os confrontos, vem as circunstâncias e elas tendem o quê? Querer nos parar. E quando para, vamos sair, isso caracteriza derrota. Mas quando continuamos mesmo abatido, né? Isso caracteriza vitória e sucesso e crescimento. Ok? Olha aí o nosso examine. Leia a carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. E pense por que Deus se alegra com você quando faz o que é certo e suporta pacientemente tratamento injusto. Deixa eu ler essa passagem contigo. Interessante. Você pode ler aí comigo aí, 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, 1 Pedro, verso 20. Né? Vamos lá. A Bíblia aqui é nova. A sair a folha aqui é um sacrifício, misericórdia. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, capítulo 2, né? Versículo 20. Vamos ler. Está ele? Está aqui.
Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso, vocês suportam com paciência? Entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, e isso é agradável a Deus. Você suportar com paciência, vai com calma, não agrida, não revide, não vamos falar num momento como esse. Porque quando nós queremos pronunciar algumas coisas, sempre vamos pronunciar coisas que não deveriam pronunciar e perdemos a bênção de Deus. Vamos lá? O considere para terminarmos. Como você ajuda os que são maltratados por causa de Cristo? Como é que você ajuda eles? Aconselhando-os, orando por eles, intercedendo por eles. Tem muitas pessoas aí, nós estamos com um projeto aí de trabalhar com pastores, ajudar pastores que estão em dificuldade. Eu não sei como é que vai sair esse projeto, eu não tenho ideia como vai sair, mas é um trabalho que está no meu coração e estamos aí para poder juntar com alguns pastores, amigos nossos, para a gente poder trabalhar em cima disso, e a sua oração é muito importante nessa área. Vamos lá, vamos terminar. O que encontra na palavra de Deus que o ajuda a não ser derrotado em tais circunstâncias? O que encontra? A palavra da verdade, o consolo, os princípios que devemos guardar para não podermos sair fora do propósito do nosso Deus. Ok? Deus te abençoe e que nos guarde de todo mal. E vamos prosseguir, porque a bondade e a misericórdia do Senhor sempre irá nos acompanhar para onde quer que formos. Seja sobre você a bênção do Senhor.